Tá lá. Eu vou ver do tio do vô Josa. Amanhã acho que eu vou lá no Guilherme. Mas é. Vou pegar do vô Josa lá, menos fazer uma. Pode ir? Boa noite. Sobre as graças e a proteção de Deus, vamos iniciar os trabalhos desse dia. Pauta da sessão ordinária número 882, 18ª sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2015. Está aberto o expediente do dia. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão ordinária número 881, de 19 de outubro de 2015. O secretário da mesa procedeu à leitura da súmula da sessão ordinária número 880, de 5 de outubro de 2015. A súmula 880 foi aprovada. Proposituras. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 144/2015, do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 42/2015. Assunto dispõe sobre denominação de estrada municipal e próprios municipais que especifica e dá outras providências. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do ofício número 153/2015 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 43/2015. Assunto dispõe sobre abertura de crédito suplementar no orçamento Executivo Municipal de 2015 e dá outras providências. Requerimento do senhor secretário da mesa procedeu à leitura do requerimento número 8/2015, de autoria do vereador Wilson Canto de Mello. O vereador Wilson lembrou que havia pedido verbalmente a resposta e disse que as respostas dos requerimentos estão vindo com poucas informações. Fez comparações com outros municípios em relação aos cargos comissionados, dizendo que municípios pequenos estão com um número muito grande desses cargos. Requerimento número 8/2015 foi aprovado. O senhor secretário da mesa procedeu à leitura do requerimento número 9/2015, da autoria de Edilson Francisco da Silva. O vereador Edilson justificou que fez vários pedidos verbais e que não foi atendido por esse motivo do requerimento. O vereador Prato disse que se deve mesmo cobrar e que viu um caso no Mato Grosso em que o prefeito foi cassado por não responder requerimento. O vereador Wilson complementou dizendo que os responsáveis pelos campeonatos devem mandar as prestações de contas com todas as informações e que a prefeitura deve cobrar. Requerimento número 9/2015 foi aprovado. Encerrou-se o expediente do dia deliberado pelo plenário. Não foi dado intervalo entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Ordem do dia, chamada regimental dos senhores vereadores, todos presentes. Leitura do requerimento de urgência especial para o projeto de lei 43/2015. Foi aprovado do pedido de urgência especial do projeto de lei 43/2015. Projeto de lei 43/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto dispõe sobre a abertura de crédito suplementar do orçamento do exercício de 2015 e da outras providências. Projeto de lei número 43/2015 foi aprovado em primeiro turno. Projeto de lei número 41/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: estima a receita e fixa despesa do município de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 41/2015 foi aprovado em segundo turno. Projeto de lei número 42/2015, de autoria do Executivo Municipal. Assunto dispõe sobre determinação de estrada municipal e próprio municipal, que específica e da outras providências. O vereador Wilson elogiou a preocupação do Executivo em denominar ruas e próprios municipais com diversas famílias do município. O projeto de lei número 42/2015 foi aprovado. Encerrou-se a ordem do dia. Na fase de explicação pessoal, o vereador Wilson falou sobre a campanha de
leitura premiada que está sendo elaborada na biblioteca para o incentivo e a leitura, e também sobre a praça com academia ao ar livre, elogiando os funcionários pelo trabalho. Falou sobre a nova Câmara do município de Chavante, sobre o todo da creche municipal, e lembrou e lamentou a morte do jovem Marcelo e dos senhores Carlos Azoia e Nelsinho. Comunicou a direção da próxima sessão ordinária no dia 3 de novembro de 2015, terça-feira, às 20 horas, encerrada a sessão Ribeirão do Sul, 3 de novembro de 2015, Braz de Lima, presidente. A súmula da sessão ordinária número 881 está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A súmula número 881 está aprovada. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da súmula da sessão extraordinária número 655, de 26 de outubro de 2015. Chamados senhores vereadores, ausente o vereador Paulo Celso Paes e Bruno Miller de Moraes. Ordem do dia. De acordo com a convocação, a matéria constante na presente sessão extraordinária foi: Projeto de Lei 43/2015, da Autoridade Executiva Municipal, assunto dispõe sobre abertura de crédito suplementar para orçamento do exercício de 2015 e da outras providências. Projeto de Lei número 43/2015 foi aprovado em segundo turno. Agradeceu aos senhores vereadores pelo comparecimento, aos internautas e às pessoas presentes na galeria, encerrando a presente sessão extraordinária. Ribeirão do Sul, 3 de novembro de 2015, Braz de Lima, presidente. A súmula da sessão extraordinária número 655 está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A súmula número 655 está aprovada. Requerimento. Autorize o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do requerimento número 012 de 2015, de autoria dos vereadores José Mansano Martim Filho, Bruno Milho de Moraes, José Carlos de Souza, solicitando a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito número 1/2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, José Mansano Martins Filho, Bruno Miller de Moraes, José Carlos de Souza, vereadores com assento nesta Casa de Leis, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com o fluxo nas disposições do artigo 190 e seguinte do RI. Requerer, depois de ouvido do outro plenário, seja incluído na pauta a leitura do relatório final da Comissão Especial de Inquérito 01 de 2014, nesses termos, pede deferimento, Sala das Sessões 3 de novembro de 2015, José Mansano Martins Filho, Bruno Miller de Moraes, José Carlos de Souza, vereadores. O requerimento está em discussão. Quem quiser pode fazer o uso da palavra. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O requerimento número 012/2015 está aprovado. Autoriza a leitura do relatório. Relatório final da Comissão Especial de Inquérito 01/2014. 1. Da exposição dos fatos submetidos à apuração. Trata-se de Comissão Especial de Inquérito instaurada em face de requerimento formulado pelos vereadores Braz de Lima, Leida Aparecida Mantuan da Silva, José Mansano Martins Filho e Isso Cândido de Melo, com fulcro nas disposições do artigo 22, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, combinado com o estatuído pelo artigo 120 e seguintes do Regimento Interno, composta por 3 vereadores com prazo de 90 dias prorrogáveis por iguais, que teve por objeto apurar eventuais irregularidades no convênio número CV 0292/2010, CIAF/Sinconv número 733183, firmado com o Ministério do Turismo,
Pagamentos realizados a artistas contratados e demais fatos atinentes, tendo como justificativo o fato de que os documentos encaminhados pelo órgão concessor apontam irregularidade na forma de contratação dos artistas e na execução do objeto conveniado. Informações prestadas pelo Executivo Municipal sugerem a ocorrência de irregularidades nos documentos fiscais e na contabilização dos recursos, além de fatos de conhecimento público notório que contradizem os documentos encartados no procedimento citados. 2. Exposição e análise das provas colhidas. O requerimento foi lido na sessão ordinária 856, 18 de agosto de 2014, sendo realizado o sorteio de seus membros, que combinou com a escolha dos nobres vereadores Bruno Miro de Moraes, José Eloy Ínigo e José Carlos de Souza. A primeira sessão de trabalho foi realizada em 13 de outubro de 2014, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal, que resultou na escolha do vereador José Eloy Ínigo como presidente, Bruno Miro como relator e José Carlos de Souza como membro. Deliberando-se de imediato a requisição junto ao Executivo Municipal, informações sobre eventuais contratos acompanhados de processo de dispensa de licitação efetuados com artistas ou empresários referentes aos shows realizados na data de 7 de 5 de 2010, Tiago e Alto Banda, e 9 de 5 de 2010, Marcos e Marcelo e Banda e Milionários José Rico. Pagamentos realizados aos artistas e empresários por conta das realizações dos shows acima referidos, recursos expedidos com os mesmos shows, boletins de caixa no período de 1 a 31 de maio de 2010, relação nominal daqueles que, em nome do município e da comissão organizadora, trataram de contratação dos artistas e empresários, realização do evento e pagamentos efetuados no caso em apreço, e relatórios do Tribunal de Contas da União e do Ministério do Turismo a respeito do andamento atualizado do convênio, inclusive com eventuais decisões proferidas e defesas nos envolvidos referente ao mesmo convênio. O requerimento contendo o pleito acima, datado de 20 de outubro de 2014, foi protocolizado pelo senhor presidente José Eloy Ínigo, junto ao Executivo Municipal, em 3 de novembro de 2014. Concomitantemente, os nobres vereadores Braz de Lima, Edilson Francisco da Silva, Leida Aparecida Mantuano da Silva, José Mansano Martins Filho e Wilson Cândido de Melo, todos com assento nessa Casa de Lei, encaminharam documentos colhidos junto à Câmara Municipal de Garça, São Paulo, dando conta da realização de show com a dupla Milionários José Rico naquela cidade, na mesma data do evento aqui investigado, pelo valor de R$50 mil. Em 3 de 11 de 2014, foi protocolizado o pedido de prorrogação de prazo de funcionamento da CI, assinado pelo senhor presidente José Eloy, o que foi deliberado pela Casa em sessão ordinária de 862, 17 de 11 de 2014, restando devidamente concedido. Em 2 de 12 de 2014, o Executivo Municipal encaminhou os documentos solicitados, compostos de 235 folhas, contendo ofício 196/2014, encaminhando as peças, autos do processo administrativo 23 de 2010, decisão do Ministério do Turismo, órgão concedente, reprovando as prestações de contas apresentadas em razão de falha no processo de inexigibilidade de licitação, ausência de contrato de exclusividade dos artistas com os empresários devidamente registrados, exigindo devolução do valor transferido devidamente atualizado, pena de inscrição no CALC CADIM. Foram ouvidas as testemunhas Wilson Cândido de Melo, João Batista da Silva, Paulo Celso Paes, Márcio Chacubefo, Paulo Roberto Amorim Porto, novamente Paulo Celso Paes e Onivaldo Manso. A testemunha Wilson Cândido de Melo relata suspeitos sobre o pagamento da dupla Milionário José Rico que, segundo informações de pessoas não identificadas, teria ocorrido antes da realização do show dentro do ginásio de esportes em dinheiro no importe de R$55 mil. Relata ainda a tentativa de apuração dos fatos em sua atividade parlamentar, denúncia que fez ao Tribunal de Contas da União, repetindo as informações contidas nos documentos já apontados. Em suas declarações, João Batista da Silva relata que, enquanto presidente da Casa Legislativa, em reunião com o senhor prefeito municipal e o responsável pela organização da festa, o senhor Paulo Celso Paes, logo após o evento, lhe foram informados que os recursos do convênio do Ministério do Turismo ainda não teriam sido repassados e que os shows foram pagos com recursos próprios da festa. Informação que teria sido confirmada pela análise dos documentos e despesas encaminhados pelo Executivo ao Legislativo Municipal. Posteriormente, foi surpreendido com a notícia de que os shows foram pagos já no ano de 2011 com recurso do convênio do Ministério do Turismo. Relata finalmente que o show ocorreu no final da tarde e início da noite, e que após o encerramento os artistas Milionários Zé Rico se dirigem até a cidade de Garça, onde realizaram o show em festa daquela cidade pelo valor de R$50 mil. Paulo Roberto Amorim Porto, membro da Comissão de Licitação, informa que o convênio com o Ministério do Turismo foi formalizado a partir da emenda do deputado federal Milton Monte. Houve atraso no repasse dos recursos em razão dos problemas internos do Ministério do Turismo e que o município cumpriu todos os encargos. O processo de licitação foi realizado em cima da hora, no aguardo da liberação do órgão concedente. Desconhece fatos sobre proposta e contratação de artistas. Afirma, por fim, que o Ministério do Turismo passou a exigir contrato de exclusividade e não apenas carta de exclusividade depois da formalização do convênio, em razão de denúncias envolvendo outras cidades. Márcio Jacumbeff, presidente da Comissão de Licitação, alega desconhecer como foi formalizado o convênio com o Ministério do Turismo, como foi realizados os contratos com a dupla sertaneja que se apresentaram naquele evento e que nada pode relatar sobre o processo de dispensa de licitação e que apenas assinou os documentos que não tem informação sobre o processo de prestação de contas. Paulo Celso Paes, ouvido em 2 ocasiões,
esclarece que fazia parte e liderava a comissão de festas, a partir do convite do senhor prefeito municipal, e que era de sua competência arrecadar fundos privados e organizar o espaço físico da festa. Opinou pela grade de artistas a serem contratados, mas não tratou da contratação dos shows, não discutindo o preço. Nunca se reuniu com o senhor prefeito municipal e com o presidente da Câmara para tratar de qualquer assunto, mesmo porque tinha atrito com o então edil João Batista da Silva, em razão de suas atuações quando na realização de eventos. Sustenta que, em nome da comissão de festa, efetuou vários pagamentos a diversas pessoas que haviam prestado serviço no evento, mas que não repassou qualquer valor a qualquer título à dupla Milionário de José Rico, especialmente antes do show. Relata conhecer que o pagamento para aquela dupla foi paga com atraso, não sabendo precisar a razão e que, já como vereador, enviou pedido de informações ao responsável pela resposta. Por fim, informa que a prestação de contas com a documentação disponível foi entregue à Câmara Municipal no ano de 2012, não dispondo mais da mesma ou de qualquer cópia em seu poder. Onivaldo Manso informa que, enquanto presidente da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, não se recorda da apresentação de contas referente à festa de 2010, que, se apresentados, foram devidamente registrados e protocolados nos anais da Casa. Em 16 de 4 de 2015, a Comissão Especial de Inquérito realizou diligência junto aos arquivos da Câmara Municipal de Ribeirão do Sul e não logrou êxito em localizar cópia da prestação de contas da festa do Peão de 2010, ou qualquer comprovante que a mesma teria sido enviada, não logrando êxito em encontrá-las, nem mesmo qualquer registro do seu envio e recebimento. Conclusão ou não sobre a comprovação ou não existência dos fatos. Concluídos os trabalhos investigativos nessa fase, foi possível constatar o quanto se segue. A Prefeitura Municipal de Garça contratou o show sertanejo com a dupla Milionário Zé Rico para se apresentar na Festa das Nações, realizada em 9 de maio de 2010, a partir das 22 horas, pelo valor de R$50 mil. Não existe qualquer ato constituído e ou nomeando comissão organizadora para tratar da realização da Festa do Peão de 2010. A contratação através de processo de dispensa de licitação, inexigibilidade, artigo 26, cumulado com o artigo 49, ambos da Lei Federal 8.666/03, se deu a atenção à solicitação de Paulo Celso Paes, intitulado organizador da 10ª Festa do Peão de Boiadeiro de Ribeirão do Sul. Todo o processo de dispensa de licitação, desde a sua solicitação acima mencionada até a celebração do contrato administrativo, no qual também foi encartado cartas de exclusividade, propostas de preço, autorização para a realização de certame, informação orçamentária, parecer jurídico, ata de inexigibilidade de licitação e retificação de inexigibilidade de licitação, teve lugar unicamente no dia 6 de maio de 2010. A publicação do processo de dispensa de licitação e do contrato administrativo em jornal local ocorreu em 20 de julho de 2010. A nota fiscal de serviço referente ao show com a dupla Milionário José Rico e Marcos e Marcelo foi emitida em 5 de agosto de 2010. A nota fiscal de serviço referente ao show com a dupla Tiago e Elton foi emitida em 19 de novembro de 2010. O pagamento pelo show com a dupla Milionário José Rico no valor de R$95 mil se deu em 19 de junho de 2011. O Ministério do Turismo não aprovou a prestação de contas feita pelo município referente ao convênio para repasse de recursos para a realização de shows com artistas consagrados, em razão de que foram apresentados tão somente carta de exclusividade, não contrato de exclusividade registrado em cartório, nos termos do que impõe o Acordo 96/2008 do TSU e nota técnica 2531 GSNOR SFC CGU/PR, determinando a restituição dos valores devidamente atualizados sob pena de registro de inadimplência no Cadastro Único de Convênios, CALC, e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF, com posterior extração de processos de tomada de conta pelo Tribunal de Contas Especiais. Ante o exposto, foi possível constatar a comprovação ou não da existência dos fatos, salvo irregularidade na prestação de conta, as quais já estão sendo investigadas pelo órgão competente. Conclusão sobre a auditoria dos fatos apurados ou não existência dos fatos. De todo o apurado, foi possível constatar que, além da irregularidade na prestação de contas, faltou o critério na constituição da comissão organizadora ou comissão de festa na realização do evento 17ª Festa do Peão de Boiadeiro de 2010. E, não obstante isso, essa informalidade constitui-se impedimento intransponível para que vários princípios que norteiam a administração pública, em especiais aqueles de publicidade e impessoalidade, sejam seguidos. No caso em apreço, essa anomalia ganha contundência quando se depara com o procedimento administrativo que resultou no contrato administrativo iniciado por solicitação de informações de pessoa totalmente estranha à administração municipal, autorização pelo gestor a tomar providências visando a contratação daqueles shows artísticos, deflagrando-se incontinentemente o processo administrativo, inclusive com parecer da assessoria jurídica, declaração de inexigibilidade de licitação, homologação e formalização de contrato. Tudo em um único dia, 6 de maio de 2010, a véspera do início da averiguada Festa do Peão de 2010.
como objetivamente informado pela administração municipal, aspas, não existe qualquer ato oficial nomeando comissão organizadora para a festa do peão do ano de 2010. Entretanto, a solicitação para a contratação foi realizada pelo senhor Paulo Celso Paes, intitulado organizador, conforme consta no requerimento de folhas 2 do processo administrativo 23/2010. Já a exigência do contrato de exclusividade registrado em cartório advém, no mínimo, desde o acordo 96/2008 do TSU e da nota técnica 2531 GSNOR SFC CGU-PR. O acordo 96/98, editado 2 anos antes da celebração do convênio em apreço, assim se expressa. Os ministérios deveriam incluir em seus manuais de prestação de contas de convênio, nos termos do convênio, para conhecimento dos convenentes, que quando da contratação do artista consagrados por meio de intermediários, com a utilização de inexigibilidade prevista pelo inciso 3 do artigo 25 da Lei 8666/92, devem ser apresentadas cópias do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrada em cartório. A exigência do Tribunal de Contas da União desde pelo menos 2002, dois anos antes da dispensa em análise. Tais atropelos eram perfeitamente previsíveis, especialmente quando se tem processo de tamanha complexidade, iniciado por pessoas não ligadas à administração municipal, realizado em um único dia sem maiores cuidados ou análises. Em realização de divergência entre os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul e pela Prefeitura Municipal de Garça, os artistas milionários de Zé Rico por shows realizados no mesmo dia, devemos levar em consideração diversos fatores, dentre eles a contratação antecipada, rota, lugar, outros shows na região, o que poderia diferenciar o valor contratado. Questão também importante é o momento em que as notas fiscais de prestação de serviço foram emitidas. Os shows foram realizados em maio e as notas fiscais emitidas em agosto e novembro de 2010. Quanto ao pagamento, ficou demonstrado de forma objetiva que a Prefeitura Municipal efetuou o repasse dos valores aos contratados mais de um ano após a realização do evento, o que foi imputado ao atraso do repasse dos recursos pelo órgão concedente. Apesar das informações prestadas pelas testemunhas Wilson Cândido de Mello e João Batista da Silva, que não são confirmadas pelo organizador do evento, Paulo Celso Paes, não é possível apurar a ocorrência de supostos pagamentos dos eventos artísticos efetivados pela comissão organizadora. Mais ainda, impossibilita qualquer apuração da aplicação dos recursos alcançados por essas comissões. Não há qualquer informação sobre documentação, registro e contabilização de tais atos. O máximo que se alcança são dados informais sobre eventuais atividades. Os fatos se deram há mais de 4 anos, o que por si só dificulta a obtenção de qualquer informação. Mais ainda, a comissão organizadora não se constituiu formalmente, não havendo meio de acessar quaisquer movimentações por ela realizadas, e não foi possível localizar qualquer prestação de contas que, em tese, teriam sido remetidas a essa casa no ano de 2012. Sugestões das medidas. Diante de tal quadro, a Comissão Especial de Inquérito sugere e recomenda à atual gestão e aos setores competentes que adote medidas para que a constituição de toda e qualquer comissão seja feita através de ato oficial, compromissando seus integrantes a prestarem contas ao Poder Legislativo e Executivo, bem como aos órgãos de controle através de demonstração contábil de todos os recursos arrecadados e dispendidos, impondo a obrigação de que a movimentação de numerários deverá ser feita através de instituição bancária, possibilitando avaliar sua legalidade. Da mesma forma, é imprescindível a correta aplicação da Lei 8666/93, Lei de Licitação e Contratos, devendo ser mais atentos aos seus atos, especialmente na cotação de preço dos bens a serem contratados, detalhamento das condições para a realização do certame e resoluções do Tribunal de Contas do Estado. Importa registrar que a Comissão Especial de Inquérito concluiu seu trabalho através do presente relatório final, seguindo rigorosamente os incisos 1 a 5 do artigo 132 do Regimento Interno acima citados. Por fim, considerando que o artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal prevê que o relatório final deve ser assinado por quem redigiu e em seguida pelos demais membros, considerando que o artigo 136 do relatório interno, do Regimento Interno da Câmara Municipal prevê que o relatório final será protocolado na Secretaria da Câmara para ser lido em plenário na fase do expediente da apreciação ordinária subsequente. Considerando, por fim, que o artigo 138 do Regimento Interno da Câmara Municipal prevê que o relatório final independerá de apreciação do plenário, devendo o presidente dar encaminhamento de acordo com as recomendações nela proposta. Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito encerram as atividades entregando o presente trabalho excelentíssimo ao senhor presidente da Câmara Municipal para encaminhamento regimental. Bruno Mírio de Moraes, relator. José Mansano Martins Filho, presidente. José Carlos de Souza, membro. Se alguém quiser se manifestar, tem a palavra. Não havendo quem queira se manifestar. Não, aqui não, é isso.
Senhor presidente, só uma dúvida aí. Esse relatório foi lido, ele vai ser aprovado na próxima sessão ou como é que fica? O vereador vai votar esse relatório? Como consta do relatório, conforme o entendimento da Comissão Especial de Inquérito, nos termos do artigo 138 do Regimento Interno da Casa, o relatório independerá de apreciação do plenário. Artigo 138 do Regimento Interno. A última frase aí, como é que é? Independerá de apreciação do plenário. Então não vai ser colocado. Não. E, É só lido e e vai ser encaminhado para quem esse relatório? para o prefeito e para as demais ordens, órgãos que o presidente entender cabível. Mas independente, se eu tiver interesse de encaminhar para algum órgão oficial, eu posso encaminhar. Com certeza, com certeza. Palavra, presidente. É só para alencar aí e ficar registrado nessa casa, né, o devido relatório, né, da comissão. Tem o Zinho e o Zé Carlos, que passou todo o processo juntamente com o assessor jurídico. Antes de iniciar aqui o fato comentado do relatório, eu queria aí alencar e agradecer, né, o trabalho do assessor jurídico, né, que na nossa primeira reunião que foi realizada, já para estudar os fatos ocorridos, aonde estava presente os 3 membros, né, eu, o Zinho, o Zé Carlos e o assessor jurídico. A fala dos membros da comissão foi uma só, dizendo que se tivesse irregularidade nos fatos estudados por essa comissão, nós íamos dar o parecer irregular, né? De acordo com os fatos que foram, de acordo com os fatos que foi ouvido, das testemunhas que foram interrogadas aí, no caso, né? Pela comissão. E o assessor jurídico sempre foi técnico e objetivo, instruindo a comissão a fazer aquilo que era certo, que esse era o objetivo da comissão. Se eu tiver falando bobagem aí, que qualquer um pode me levantar e me corrigir, né? Então eu queria agradecer ao assessor jurídico nessa questão e dizer que o parecer final, o relatório final dessa CI foi dado de acordo com cada pessoa que foi ouvida, né? Inclusive, na hora que se diz, né, que foi pago o show antes, né? Esse show foi pago dentro do ginásio de esporte. A comissão, né, ela não tem o poder, né, porque nós perguntamos, quem que foi? Não sei, não posso falar. Então, na grande realidade, se tivesse o nome da pessoa, né, estou supondo, nós poderíamos ter levado isso adiante, né? Certo? E também não é falar, roubou, deixou de roubar, né? A gente, na verdade, o que foi feito foi de acordo com os dados escolhidos. Então, acredito eu que a comissão, ela agiu da melhor maneira e da forma mais correta. Inclusive, vou falar de mim. Não é fácil estar numa CI, não, para analisar. Porque, na verdade, o análise de fatos, você tem vários critérios, né? Vários critérios a ser analisado. E a grande realidade, com toda a humildade do mundo, né? Nós não estamos 100% preparados para fazer essa análise, né? Que nem um assessor jurídico, que nem uma promotoria, um juiz, que trabalham com a legalidade, com a lei e os fatos todos apurados, entendeu? Então tivemos muita orientação do assessor jurídico nessa questão. Então, aonde eu quero falar novamente, eu, em nome da comissão, eu agradeço ao assessor jurídico por nos orientar nos fatos e sempre direcionar a gente na questão correta, né? Agora, o parecer foi pronto, está pronto, foi protocolado, foi lido na sessão, né? Lógico que esse parecer tinha que ser lido bem antes, só que nós temos que levar em consideração aí diversos fatos, como eu já falei nessa sessão, da ocorrência da demora desse projeto ser protocolado. Inclusive, era para ter sido lido já na penúltima sessão, não foi lido devido aos problemas de saúde do assessor jurídico, na outra devido o Tribunal de Contas está analisando a documentação da Câmara,
Então vamos pensar em toda essa questão, né? Mas o compromisso dessa comissão de entregar o relatório, ela foi feito, né? Fora do prazo, sim, mas temos que relevar tudo o que ocorreu lá atrás, né? E de acordo, eu falo com clareza, de acordo com todos os documentos que foi apresentado aqui e das testemunhas ouvidas, né, foi feito o parecer final. Agora o vereador que acha, né, que tem algo ainda irregular, que procure os órgãos cabíveis, né, e toma providência do assunto, né? E se caso nós da comissão for chamado para ser ouvido numa diligência dessa, não sei onde e nem quando, se isso acontecer, nós vamos seguir a opinião do parecer, devido tudo que foi comentado das testemunhas ouvidas. Porque não poderíamos falar algo que não está em documento, né? Então, são essas minhas palavras. Queria agradecer aí o presidente e todos presentes. Senhor presidente, eu entendi mais ou menos o que o meu nobre colega falou. O prazo dessa CPI extrapolou, para começar. Segundo, a CPI se restringiu aqui aos nossos documentos. Terceiro, não se completou, isso eu até aceito a justificativa, que para se completar essa CPI teria que quebrar sigilo bancário. Esse crédito foi feito lá no dia 20 de junho para o escritório. Tá? Teria que se quebrar o sigilo bancário da onde caiu o crédito na conta e seguir o caminho do dinheiro. Seguir o caminho do dinheiro é o que todo dia está escrito no jornal. Sérgio Moro está falando. É só seguir o caminho do dinheiro. E outra coisa que eu vou deixar bem claro, que ninguém falou que ninguém se roubou, deixou de roubar. Só que o Tribunal de Contas da União julgou irregular as contas. Só pelo fato do Tribunal de Contas da União julgar irregulares a conta, pedir a devolução do dinheiro. Pediu a devolução do dinheiro, estava em torno de 160, 170 mil. Só por esse simples fato, que na minha opinião é um absurdo, já teria que abrir uma sindicância, uma CPI. Lógico que não é um fato agradável para ninguém. Não é um fato agradável para ninguém. E eu fiz essa CPI aqui, até pensando assim, até em termos de humanidade. Que se vai para a promotoria pública federal, isso que eu estou falando aqui, quebra de sigilo, ia se quebrar. Com certeza. Que qualquer assessor de juiz, assessor de contador, qualquer um que lesse o que está aí, é um absurdo. Se pagou um ano depois do show, no contrato, eu li muito bem isso daí, no contrato fala de multa de 10%, quer dizer, pagou um ano depois sem multa. Aí você vê no dia 7, no dia 8, tem lá uns 15, entre o dia 7 e o dia 10, tem lá uns 15, 20 ofícios. Estou falando de 15 a 20, que se não tiver mais. Ofícios entre os departamentos da prefeitura, com data do dia 7 e dia 8. Coisa que no processo normal demora 2, 3 meses. Só por aí já. Se quebrar lá os computadores, lá, o sigilo desses computadores, vai ver que isso aí foi feito bem depois. Então o fato é gravíssimo. Agora, se roubou, se deixou de roubar, é outra história. E vou voltar a falar aqui. Não encaminhei isso aí, encaminhei para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, sem saber quando que veio o crédito do Ministério do Turismo. Veio um ano depois. Se encaminha hoje para a Procuradoria Federal, que aqui já tem Ourinhos, inclusive está sendo feita uma campanha nesse sentido, de incentivo, né, a esclarecer essas dúvidas, esses importunos aí, para ser esclarecido. Eu acho que o fato seria bem mais desagradável. Seria muito desagradável. Agora, vai se analisar uma coisa de 4 anos depois, que em Garça, em horário nobre, o show custou 50 mil. Aqui em Ribeirão, no horário da Ave Maria, 6 horas da tarde, 6h30, 7 horas, custou 95 mil. Qual a diferença de uma cidadezinha pequena, de uma cidadezinha maior, custar essa diferença tão grande? Isso está provado lá. Agora, o Tribunal de Contas da União pediu a devolução do dinheiro, ameaçou a prefeitura de cadastrar na ADIM para que os créditos fossem compensados.
tá? E o ofício da prefeitura para o Tribunal de Contas, lá para o Ministério do Turismo, foi no sentido que não tinha como a prefeitura arcar com essas despesas. Isso aí foi encaminhado para quem? Para o ex-prefeito, de responsabilidade do ex-prefeito. Agora, como é que está esse processo hoje em dia? Como é que está esse processo? Então, isso aí simplesmente não foi encaminhado para a Justiça Federal para evitar, sabe, uma coisa triste que a gente está vendo acontecer no Brasil inteiro aí. Coisas muito tristes que está acontecendo no Brasil inteiro, que eu vou falar depois. Eu vou falar depois na palavra livre. Tá? Muito obrigado. E outra coisa, pelo que eu entendi do que o meu nobre colega falou, o relatório o relatório lido aí, eu prestei atenção, ele demonstra a realidade que aconteceu. E a realidade que aconteceu é totalmente desfavorável. O que está escrito ali é totalmente desfavorável. Então, não está provado nada. Né? Porque, pelo que está escrito ali, é totalmente desfavorável ao evento. O evento que nem prestação de conta tinha. Não veio prestação de conta para nós aqui. Tá? Só para completar. E nós, vereadores, temos obrigação, é nosso trabalho, é nosso dever, fazer isso daí. Mesmo que não seja um serviço fácil. Mesmo que não seja um serviço fácil. Hoje, Jacarezinho, a ONG, foi criada uma ONG lá, está fazendo o serviço da Câmara. A ONG está fazendo o serviço da Câmara. Não podemos deixar chegar nesse estado de coisa. A Câmara ganha, paga para isso. É um órgão que custa caro para o município para fiscalizar. É a função número 1 da Câmara. Muito obrigado. Autoriza o senhor secretário da mesa proceder à leitura do requerimento número 10/2015, de autoria do vereador Wilson Cândido de Mello. Assunto: informações e providências tomadas do TCE 800-195/389-09. Excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo. Wilson Cândido de Mello, vereador com assento na Câmara Municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos regimentais, vem requerer à excelentíssima senhora prefeita municipal, pós ouvido do outro plenário, se aceito for, se digne a prestar quais as providências tomadas e o envio desta documentação dentro dos prazos regimentais referente ao ofício CCEA número 2870/2015, TCE 800-195/389-09, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dotada do 7 de julho de 2015, onde destacamos o texto da folha 158, letra D. Após o trânsito em julgado, pressentindo o débito, encaminhe-se a cópia presente da sentença à Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul, para que, antes do disposto do artigo 85 da Lei Complementar 709/93, adote providências visando sua necessária cobrança e inscrevendo-se, for o caso, na dívida ativa do município, encaminhado a este tribunal no prazo de 60 dias, comprovantes de que adotou as medidas reclamadas sob pena de imposição da sanção prevista no artigo 104, inciso 3, da citada lei complementar, sem embargo de comunicação, o fato do DDD, Ministério Público do Estado notificar pessoalmente o responsável para o recolhimento da multa imposta no prazo de 30 dias. Faça o imposto requerer a Vossa Excelência se digne a prestar informações solicitadas, visando esclarecer situações de interesse geral e coletivo. Neste termo, pede deferimento, Sala das Sessões, 27 de outubro de 2015, o Wilson Cândido de Mello, vereador. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, só para complementar aqui, esse documento que veio do Tribunal de Contas, que foi lido aqui, não me lembro a data que foi lido, mas é datado de 7 de julho, provavelmente foi lido no final de começo de agosto. Se for agosto, setembro, outubro, novembro, vamos para 3, 4 meses.
E fala em prazo aqui, o Tribunal de Contas fala em prazo de 60 dias. Multa para ser paga em 30 dias. E eu cobrei o André, qual foi a providência tomada? Eu não sei, não tá na minha mão. Isso há um mês atrás. Eu comuniquei ao Ricardo, que providência foi tomada? Isso não chegou na minha mão. E isso aqui veio cópia para nós vereadores. Então estou cumprindo a minha função aqui de cobrar, não só esse ofício, como os outros. Aqui pede a devolução de 40 mil com juros e correção, da data do pagamento. Mais uma multa de 300 UFESP. Que fala da administração anterior. E eu fico aqui curioso, viu, Terezinha? Eu fico curioso que o nome do ex-prefeito sai em pesquisa direto. Mas eu duvido que essas pessoas que estão colocando o nome na pesquisa do ex-prefeito para se vangloriar do nome do ex-prefeito, vão lá ser solidário com ele. Olha, 300 UFESP, os amigos do prefeito que jantaram, né, fizeram a festa, tem que ir lá agora falar, prefeito, olha, são 300 UFESP, nós vamos fazer uma vaquinha aqui, como foi feita no governos anteriores, para a gente pagar essa multa. Esses 40 mil vai entrar na justiça, mas nós prefeito, nós vamos correr atrás disso aqui, nós vamos rifar alguma coisa para arrumar o dinheiro. Agora, esse pessoal só usa o nome dele para pesquisa. Pesquisa também que não é registrada, que não serve para nada. Essa pesquisa não tem, por lei é irregular. Então essas pesquisas que ficam colocando nomes, divulgando na rua, eu mesmo que não moro aqui, já 2, 3 vezes foi perguntado em pesquisa. Agora, se está difícil pagar 300 UFESP de multa, como é que está se pagando pesquisa? Da onde que está saindo dinheiro para pagar pesquisa? Tá? Então eu fico... É um absurdo esse tipo de coisa. Cadê o pessoal solidário? Cadê a solidariedade? Cadê a solidariedade que deveria existir, mas não está existindo? Então na hora do banquete é gostoso, mas na hora que vem a conta, fica 1, 2 para pagar. Tá? É só isso. E esse requerimento aqui, ó, na reunião com a prefeita, foi colocado às claras para a prefeita, que a prefeita tem que responder isso aqui. Quem estava presente viu. Não só esse, como os outros requerimentos. Então, quem está falando aqui, já foi falado diretamente para a prefeita. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. O requerimento número 010/2015 está aprovado. Indicações. Autorize o senhor secretário da mesa proceder à leitura da indicação número 49/2015, de autoria da vereadora Leida Aparecida Mantuan da Silva. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 226 e 227 ou do regimento interno da Câmara Municipal, após do ouvido do outro plenário, se aceito for, analisa a possibilidade de fazer uma cobertura no ponto de ônibus para estudantes do bairro Vila São José. Justificativa. Senhora prefeita, devido a inúmeras reclamações dos moradores do bairro e que venham solicitar a implantação de uma cobertura no ponto de ônibus para estudante, ressalta-se que dias de chuva ficam impossibilitados de pegar transporte, já que não há um local apropriado para esse fim. Na certeza de contar com a compreensão e colaboração para com a presente solicitação, antecipamos nossos agradecimentos, ao mesmo tempo em que renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 21 de outubro de 2015, Leida Aparecida Mantuan da Silva, vereadora. A indicação está em discussão. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A indicação número 49/2015 está aprovada. Autorize o senhor secretário da mesa proceder à leitura da indicação número 50/2015, de autoria do vereador José Eloy Ínigo.
Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido do outro plenário, se aceito for, se digna encaminhar a esta Casa Legislativa propositura nomeando a estrada RBS 348 de Anísio Rodrigues. Justificativa. Senhora prefeita, o homenageado, pessoa de profunda e longa ligação com nossa comunidade, onde nasceu, cresceu, constituiu família e por muitos anos trabalhou na lavoura da família, no bairro Córrego Fundo. Deixou marca na história ribeirão-sulense que significará muito mais do que uma honraria pessoal e familiar. Distinção a todos que dedicam a vida no valoroso trabalho, ligado à terra e à família. Segue-se anexo o histórico pessoal do homenageado. Na certeza de contar com a compreensão e colaboração com a presente solicitação, antecipamos nosso agradecimento, ao mesmo tempo em que renovamos nosso proteste de elevada estima e consideração. Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 23 de outubro de 2015, José Eloy Ínigo, vereador. A indicação está em discussão. Palavra, presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Eu fiz essa indicação, aliás, até são duas, uma de uma estrada, outra de outra, até como assim, mais para identificação das estradas dos municípios nossos. O Guri fez aqui essa parte de asfalto aqui do acesso à BR-153, o presidente da casa fez aqui da estrada do Bugre, e eu sugeria que os demais vereadores trouxessem mais nomes para as demais estradas, para ficar fácil localização, porque nós temos aqui já as vicinal primária pavimentada, como já uma principal referência, e dela as demais referências como nome das estradas. São vários ramais, vários acessos a essas vicinal pavimentada, tudo sem nome. Então, seria bom que cada um dos nobres colegas trouxesse um nome, fizesse uma indicação, e eu creio que a prefeita vai analisar isso aqui com carinho e vai colocar esses nomes. São essas minhas palavras. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Aproveitando aqui o gancho, né? Eu acho que uma validade grande está se nomeando as estradas municipais, as estradas rural. Haja em vista que se a gente pegar... Ribeirão tem dois mapas. Tem um mapa antigo que ficava aqui na sala aqui do Júlio, aqui, né? O Júlio atendia. E esse mapa não tem visto mais. Então, um mapa moderno, mais recente. E se a gente for ver, as estradas municipais, a maioria delas desapareceu. E as que existem, existe um toco, existe uma metade. Várias estradas que dava aqui, pegava aqui a Joaquim Cândido aqui e ligava na BR-153. Hoje você não chega mais, né? Ligação aqui, Córrego Fundo, Capim, Salto Grande. Então, eu acho que se continuar do jeito que está aí, dentro de pouco tempo, né, vai se ter uma dos estados aí, você tem que estar dando volta, o pessoal está botando... Eu sei de uma estrada municipal aí que o cara é proibido passar trator. Entendeu? Tem um morador lá que vai de bicicleta ou de carro, o trator não passa. Então, se chega ao cúmulo, né? Então, acho que se nomear, pelo menos, a família dessas pessoas homenageadas vai também dar uma colaboração no futuro aí para que essas estradas permaneçam. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A indicação número 50/2015 está aprovada. Autorize o senhor secretário da mesa proceder à leitura da indicação número 51/2015 de autoria do vereador José Eloy Ínigo. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 226 e 227 do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvido do outro plenário, se aceito for, se digna encaminhar a esta Casa Legislativa propositura nominando a estrada RBS 228, bairro Boa Vista, de
Paulino Augusto Ferreira da Silva. Justificativa, senhora prefeita. O homenageado Paulino Augusto Ferreira da Silva, ou Paulica, deixou marca na história ribeirão-solense, o que seria uma honraria em seu nome denominado Estrada do Bairro onde nasceu e cresceu. Segue-se em anexo o histórico pessoal do homenageado. Na certeza de contar com a compreensão e colaboração para com presente solicitação, antecipamos nossos agradecimentos ao mesmo tempo em que renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 23 de outubro de 2015, José Eloy Ínigo, vereador. A indicação está em discussão. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A indicação número 51/2015 está aprovada. Autorize o senhor secretário da mesa a proceder à leitura da indicação número 52/2015, de autoria do vereador Edilson Francisco da Silva. Indico, excelentíssima senhora prefeita municipal de Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 226 e 227 do Regimento Interno na Câmara Municipal, após ouvido o outro plenário, se aceito for, orientar os setores competentes para que atividades patrocinadas pela Prefeitura Municipal, ex-campeonatos esportivos, eventos culturais e outros, tenham suas prestações de contas enviadas à Câmara Municipal, patrocinadores e outros. Justificativa. Senhora prefeita, entendemos que de suma importância que seja dado transparência aos recursos utilizados, atendendo à orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na certeza de contar com a compreensão e colaboração para com a presente solicitação, antecipamos nossos agradecimentos ao mesmo tempo em que renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. Ribeirão do Sul, Estado de São Paulo, 27 de outubro de 2015, Edilson Francisco da Silva, vereador. A indicação está em discussão. Está em votação a indicação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. A indicação número 52/2015 está aprovada. Está encerrado o expediente do dia. Consulta o plenário sobre a necessidade do cumprimento regimental do intervalo de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia. Está aberta a ordem do dia. Autorizo a chamada regimental dos senhores vereadores. Braz de Lima. Presente. Bruno Miller de Moraes. Presente. Edilson Francisco da Silva, presente. José Eloy Ínigo. Presente. José Carlos de Souza. José Manzano Martins Filho. Leida Aparecida Montônio da Silva. Presente. Paulo Celso Paes. Wilson Cândido de Mello. Havendo o número legal, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Está encerrada a ordem do dia. Está aberta a fase de explicação pessoal. Vai, Zé Eloy. Esses projetos que estão aqui correndo não vai ser lido, então. Nenhum deles. Não. Isso aí, guri. Vamos ler ele essa semana e ver a próxima sessão. Boa noite a todos. Eu tenho dito aqui da grave crise financeira que o país atravessa, e nesse final de semana veio se justificar. 2 páginas do jornal Estadão, 3 economistas, 3 analistas lá, cita que 2015 já foi para o buraco e 2016 vai para o mesmo buraco. 3,5% de PIB negativo esse ano, de 3 a 3,5%, o ano que vem também já estão se falando em 2, 2,5%. E o ano passado cresceu pouquinha coisa porque mudou o sistema de cálculo. Por que eu tenho falado isso daqui? Esses 3 analistas aqui são analistas de renomes. Por que eu tenho falado isso daqui? Porque a situação, em termos de recursos públicos, a tendência é piorar.
é piorar. E então, quando a gente pede sacrifício, não é para as palavras ficar em vão. Hoje, só para ter uma ideia, na primeira página, uma matéria lá de 10 centímetros, mais ou menos, na primeira página, economistas estão falando que desde 1930 não veio uma crise tão grande. Desde 1930. 2 anos de crescimento negativo. Nesse jornal que tem 2 páginas que fala, eu achei importante quando um dos analistas eles fala: se os políticos não têm filhos, se os políticos não têm netos, que país vão deixar para os nossos filhos, se continuar assim? Se continuar do jeito que está, que país que vai ficar para os nossos filhos? Se sobrar alguma coisa para eles, né? Pelo jeito que eu estou vendo, não vai sobrar. E eu achei essa colocação importantíssima, que eu tenho sempre colocado também. Não tem para todo mundo roubar, não tem. E os que roubam, não dá aí 2, 3% da população brasileira. Então, é gravíssimo o que tem ocorrido. E para fechar aqui, a sugestão que a gente tem visto, e é minha já faz muito tempo, não vai melhorar do jeito que está. Se continuar, esse pessoal não melhora. O presidente da Câmara, está provado que ele é um gatão. Provado que ele é um gatão. Tem que renunciar. O presidente do Senado, ele já renunciou uma vez. O presidente do Senado renunciou uma vez já. Tem que renunciar. Renunciar de novo. A presidente Dilma, infelizmente, que eu acho que ela é honesta, mas totalmente incapaz para administrar o país. Tem que renunciar também. Tem que renunciar. Que o desemprego nesse país, se alguém viu uma família de desempregado, é triste. A Cosipa lá em São Paulo, lá em Cubatão, vai mandar 4 mil embora. 4 mil. Multiplica, dá 20 mil na família. Desemprego é terrível. Quem acompanha desempregado é terrível. Então, é uma sugestão pequenininha que não vai chegar nunca, mas nas reuniões que a gente tem feito, a gente tem colocado isso. Tá? Não tem, o presidente da Câmara está lá, mais sujo que pau que galinheiro. É sujo. Renuncia, meu Deus do céu. A festa, nós tivemos uma reunião com a prefeita aí e foi colocado o preto no branco, ou branco no preto. Então, vários assuntos foram discutidos. Eu já deixei uma minha sugestão para a festa do peão de 2016, do jeito que está indo aqui, não tem condição de se fazer. Eu já falei no ano passado que eu era contra a festa de peão. Já autorizei até a prefeita a falar meu nome. Não, o guri é contra. Só que também fala que eu votei a favor da verba de 170 mil. Tem que falar as duas coisas. Isso porque em confiança a quem organizou a festa. Só que até agora não veio a prestação de conta da festa do peão para nós aqui ainda. Viu, presidente? Cobrar dele porque senão a gente fica na situação difícil aí. Então que venha a prestação de conta da festa do peão. E para o ano que vem, para ser muito bonzinho, 30, 40 mil reais para fazer um showzinho na praça aí, e está de bom tamanho. Que a situação vai ficar muito difícil. E eu vou deixar uma pergunta aqui para o meu colega, viu, Zé? Vou deixar uma pergunta, eu até perguntei para ele esses dias, e vou fazer essa pergunta, que o pessoal fala que quando abre uma sindicância, abre um boletim de ocorrência na delegacia, não dá nada. Dá. Só o fato da pessoa ir lá no fórum, se justificar, se explicar, às vezes não tem nem como explicar, fica gaguejando, entendeu? Só esse fato para mim já é o suficiente. Então tem um caso aí que já me passaram algumas informações, mas se o nobre colega tiver alguma coisa a acrescentar, porque o pessoal na rua pergunta. Uns perguntam até indignado, mas se está condenado, se praticou isso mesmo, como é que está trabalhando ainda? Como é que está trabalhando? Que os bons costumes, tem um problema ali, peraí. Então você vai se afastar, se não provar nada, aí você volta. É o caso do boletim de ocorrência que foi aberto na gestão passada, e
E como foi feito da CPI, é um caso chato de se abrir, é complicado, mas a função do vereador é essa, então eu sempre dei os parabéns sempre coloquei os parabéns do vereador por ter essa coragem, porque tem que ter coragem também para fazer isso. Pesquisar, investigar e levar a investigação já praticamente pronta. Então eu queria saber se o nobre colega tem mais alguma informação sobre o processo do Zico, que não é o Zico, acho que o Zico, se ele fizer uma delação premiada, está em moda, aí entrega a outras pessoas. Mas eu gostaria de saber com o nobre colega como está a situação. Até já deixo o microfone. O senhor permite? Muito obrigado. Para mim, eu estou encerrado, já volto lá. O senhor pode falar. O senhor quer que eu fale agora? Isso, posso. Aqui eu já terminei a minha fala. Muito obrigado. O senhor permite, presidente? Pode ir. Gostaria que o nobre colega mantivesse a posição aqui, só para explicar. Há tempos atrás eu tive no fórum, fui ser testemunha de um cidadão aí, de outros motivos, e por sinal acabei encontrando o promotor. E ele disse para mim que aquele caso, que esse caso da van, na época da denúncia, que o senhor era vereador, a Leida era vereador, o Bruno, eu até, no dia que eu fiz formularizei a denúncia no fórum, do jeito que eu saí do fórum, eu vim para essa casa de lei, porque era um dia de sessão nossa aqui. Foi numa quarta-feira isso, na época que ainda era nas quarta-feiras. E ele me disse, há pouco tempo atrás, aí, acho que coisa de 4 meses, aí, ou talvez um pouco menos, por aí, que essa denúncia estava andando e que ia dar problema, sim. Mas não me detalhou as coisas, porque acho que não foi concluído ainda e, segundo ele me falou, que nós receberíamos aqui na Câmara algum documento mencionando o que foi terminado da Justiça. Agora, eu não sei se o doutor José aí, nosso jurídico, tem alguma informação desse caso, se porventura ele teve alguma... acompanhou ou procurou saber disso, eu não sei ainda, mas que foi feita essa denúncia, foi encaminhado, e como você disse, isso precisa ter coragem, porque você tem que juntar documento, arranjar prova disso, e quando eu levantei isso, para minha felicidade, e para a felicidade acho que dessa casa de lei aqui, dos vereadores da época, houve-se um problema numa outra van do nosso município, tá, com um problema semelhante, idêntico ao que se estava em questão, por fato de estar na garantia. Foi mandado para o conserto e eu tive acesso à nota fiscal do conserto, bateu-se números e vírgulas com o orçamento que eu peguei para o conserto, o suposto conserto da outra van, que até então estava na garantia. Então aí formalizou, acho que mais bem ainda, a denúncia. E a informação que eu tenho é que ele disse que estava em andamento e estava prestes a sair alguma coisa. Não posso dizer para o senhor se já foi julgado, se não foi, porque eu também não tive. Estou aguardando ele enviar documentos para essa casa de lei. Obrigado. Presidente, só para terminar aqui. E como desculpa aí, eu pedi para o doutor José dar alguma informação, que eu acho que ele tem alguma coisa a dizer sobre isso, porque ele é advogado, ele tem os acessos dele lá, que eu não tenho. E talvez ele saiba de alguma coisa, ele pode até falar, orientar melhor. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores da galeria, senhores da internet, com relação a esse procedimento, salvo melhor juízo, foi instaurado uma ação de improbidade administrativa contra o funcionário e contra as 2 empresas envolvidas no negócio. E essa ação já teve sentença, decisão em primeiro grau. Essa decisão condenou tanto o funcionário quanto as empresas. E o único detalhe é que o funcionário não foi imposto a sanção do perdimento da função pública, em razão de algum detalhe do processo.
e os 3 foram condenados a ressarcir ao erário e além do pagamento de multa. Ao que consta, o funcionário não teria recorrido e eu não sei dizer com certeza se as empresas recorreram ou não. Me parece que tem recurso de uma das empresas. Mas nós temos decisão do 1º grau julgando procedente a ação. Só para terminar, presidente, a pergunta foi em razão de que a gente é indagado na rua sobre, mas não deu nada, e deu. Então está provado aí que deu. Então, para as pessoas tomarem mais cuidado. E nós tivemos uma reunião com a prefeita aí, e vários fatos foram levantados. E eu considero importante essas reuniões, pelo menos a gente, olho no olho lá, a gente fala o que tem que se falar. Tá? De prova que fala aqui, e quando tem que se falar, né? Junto com a prefeita, a gente também fala, a gente também tem essa coragem de falar lá. Tá? Só isso. Muito obrigado. Comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 16 de novembro de 2015, segunda-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão. Boa noite a todos.